Olá, eu me chamo Diogo Mian, sou o seu professor virtual de língua portuguesa e hoje quero convidar você, alunos do Áureo Filho, Leôncio Horácio e Maria Rita, para juntos estudarmos o gênero textual artigo de opinião. Você sabe o que é um artigo de opinião? Você já ouviu falar no artigo de opinião? É o que vamos descobrir agora. Inicialmente, eu quero que a gente faça a diferenciação de dois termos importantes e que são muito semelhantes. No nosso dia a dia escutamos bastante, que são opinião e informação. O que é uma opinião para você? O que é uma informação para você? Existe diferença entre os dois? Com certeza existe diferença e vamos ver agora. A opinião é o ponto de vista de cada pessoa sobre determinado assunto, que pode estar de acordo ou não com o grupo a qual ela pertence. Ou seja, todos nós participamos de grupos na nossa sociedade. Existe o grupo familiar, existe o grupo dos nossos colegas na escola, grupo de trabalho. São diversos grupos que existem dentro de uma sociedade. Porém, dentro desses grupos existem pessoas com diversos tipos de opiniões sobre diversos assuntos do dia a dia. Alguns colegas da gente, por exemplo, do nosso trabalho, da escola, eles podem concordar ou discordar com um ponto de vista, uma opinião que eu tenha sobre determinado assunto. Então, a opinião ele é o ponto de vista sobre determinado assunto. Já a informação é o que pode ser confirmado e verificado por todos. Como assim, professor? Confirmado e verificado por todos? Porque a informação é algo pronto, que já traz para a gente ali informações sobre um determinado assunto. Por exemplo, um ocorrido na nossa cidade, um fato, um acontecimento. Isso é uma informação. Vocês souberam o que aconteceu ontem? Aí o pessoal vem com as informações com cada situação que aconteceu dentro da história, né? Então isso é informação, é algo pronto. Já a opinião é algo particular de cada um. Tranquilo? Conseguiram perceber mais ou menos o que é opinião e o que é informação? Precisamos diferenciar porque o artigo de opinião ele vai depender muito de você no sentido da sua opinião na hora da escrita. Seguindo, então, o artigo de opinião ele é um gênero textual do tipo argumentativo. Como a própria palavra já diz, argumentativo vem de argumentação, argumentar. Você, enquanto escritor do seu texto, você precisa argumentar a sua opinião. Mais à frente eu vou explicar direitinho como mais ou menos você pode fazer isso. Ele normalmente é publicado em sites, em revistas ou jornais, cujo objetivo é apresentar e defender um ponto de vista sobre um assunto, acontecimento ou uma ideia. Percebam aí que o artigo de opinião ele vai trazer para a gente o quê? O seu ponto de vista sobre um assunto, acontecimento, porém dentro da sua ideia, daquilo que você acredita como certo e errado, claro, baseando-se em argumentos. Você precisa ter argumentos para defender o seu ponto de vista, a sua opinião. Vocês podem me perguntar, professor, quais os temas são discutidos normalmente num artigo de opinião? Normalmente, um artigo de opinião, eles são discutidos temas como, por exemplo, temas polêmicos do nosso dia a dia. Você pode trabalhar qualquer tema polêmico. Você pode trabalhar um problema, por exemplo, da sua região, da sua escola, do seu trabalho. Você pode opinar sobre aquele problema. Por exemplo, uma rua que está sem luz há X tempo. Então, você pode ir lá expressar, mostrar os argumentos que tem tanto tempo com a luz apagada, mostrar a sua opinião acerca desse acontecimento. E você pode construir o seu artigo de opinião em cima desse fato, que é um assunto que pode se tornar polêmico na sua cidade. Por quê? Porque às vezes pode acontecer um assalto naquela rua, pessoas podem passar por situações constrangedoras na rua por conta da luz estar apagada. Então, o artigo de opinião, ele te dá essa amplitude de discussão sobre temas diversos do dia a dia. E como todo texto, né, o artigo de opinião não é diferente, existem características particulares do artigo de opinião. Algumas eu já citei aqui, mas vamos relembrar. Primeira delas, a linguagem de um artigo de opinião ela deve ser simples e objetiva. O que é isso? Simples e objetiva. O texto de artigo de opinião, ele é um texto que ele traz informações do autor. O autor, ele está trazendo a opinião dele, como já foi dito, porém, ele tem que trazer essa informação de uma forma simples e objetiva para que a pessoa que esteja lendo, ela consiga entender aquilo que o autor quer passar.
Outra característica é, esse texto ele pode ser escrito em primeira ou terceira pessoa. Lembra das pessoas gramaticais que nós discutimos até na aula passada? Então, as pessoas gramaticais eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles. Então, esse texto ele pode ser escrito em primeira pessoa, eu, ou em terceira pessoa, ele ou ela. Tanto no singular como no plural, a depender da forma de escrita que você esteja utilizando. Outra característica é a presença de argumentos para defender a tese do autor. Anteriormente eu falei para vocês sobre os argumentos, né? Então, todo texto, todo artigo de opinião, ele precisa conter argumentos. O autor, quando ele traz aquela opinião dele, ele traz consigo argumentos para defender a sua tese, para defender a sua opinião. Outra característica são os usos de conectivos. Como assim, professor? Conectivos. Sempre uma frase, uma oração, uma palavra para se conectar com a outra, a gente precisa de conectivos ali entre elas para dar sentido, para formar sentido. E as mais comuns que nós utilizamos é o mas, o contudo, o entretanto. Ou seja, são jogos de palavras que você faz com esses conectivos para que seu texto fique mais rico e de melhor compreensão. Assim como todo texto, ele existe uma característica, todos os textos eles têm características particulares, com certeza. A mesma coisa acontece com a estrutura. Todo texto ele contém uma estrutura. O que seria uma estrutura? É como se fosse uma casa. Vamos pensar numa casa que para que ela seja construída, nós precisamos primeiramente do quê? Primeiro nós temos o alicerce. Depois nós construímos o que? As paredes, colocamos todo o suporte de madeira para que a gente consiga colocar o nosso telhado e daí a gente vai construindo essa casa, né? Colocando porta, janela, rebocando parede, piso e vamos construindo essa casa. A mesma coisa acontece em um texto. Pode ser qualquer texto, todo texto ele tem uma estrutura particular. E o texto, artigo de opinião, não é diferente. Como vocês podem ver no slide, nós temos aí a estrutura de um artigo de opinião. Nós temos o título, que está em destaque aí em verde para vocês observarem. Esse título ele pode ser escrito tanto antes de vocês escreverem propriamente o texto, como depois. Existem pessoas que preferem escrever primeiramente o seu texto, ler, reler, ler novamente e daí tirar a ideia do título. Já existem pessoas que criam o seu título inicialmente e a partir do seu título escrevem o texto. O próximo ponto da estrutura, nós temos a introdução. Como a própria palavra diz, introdução é o que? Introduzir, é iniciar o texto. É o momento do seu texto onde você vai começar a expor as suas ideias. Vamos ver cada um separadamente. Outro é o desenvolvimento. No desenvolvimento, vocês vão escrever melhor, vão colocar os argumentos de vocês acerca desse tema, acerca da sua opinião. E por fim, a conclusão. Ao lado nós temos um exemplo de um texto que eu estou citando para vocês aí mais ou menos onde fica estruturado cada parte dessa. Nós temos lá em cima o título, a rotina digital, nós temos o primeiro parágrafo que ele se caracteriza como a introdução, nós temos o segundo e o terceiro parágrafo onde se caracteriza como desenvolvimento e nós temos o último parágrafo que se caracteriza como a conclusão. Então isso aí é a estrutura básica para você construir o seu artigo de opinião. Professor, se o senhor me pedir para construir um artigo de opinião, como seria essa construção? Primeiramente, vocês teriam que focar na estrutura. E a estrutura é essa daqui: título, introdução, desenvolvimento e conclusão. Esse é o passo inicial, você saber a estrutura do texto. E depois você conhecer as características desse tipo de texto que você vai utilizar, que é o artigo de opinião. E daí em diante você vai trazendo os fatos, os argumentos, a sua opinião acerca do assunto que você quer tratar. Seguindo aqui, nós temos a introdução. Vou explicar cada um separadamente para que vocês tenham uma dimensão do que seja, do que deva conter nessa introdução. Na introdução, nós temos a apresentação do tema, que é feita através do seu ponto de vista ou tese. Ou seja, o autor deixa seu ponto de vista em evidência. Por exemplo, na introdução você vai trazer informações a respeito do seu tema. Você vai apresentar para o leitor do que você vai falar. Eu quero tratar sobre a vacina do Covid. Você vai trazer lá a sua opinião acerca da vacina. Já no segundo parágrafo, nós temos o desenvolvimento, que ele pode ser distribuído em 2, 3 parágrafos. Inicialmente, para vocês que estão iniciando esse processo de construção do artigo de opinião, eu aconselho que vocês escrevam de 1 a 2 parágrafos, inicialmente.
Desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? O desenvolvimento são os argumentos, é onde vocês vão colocar os argumentos de vocês para defender o seu ponto de vista. Ou seja, lá em cima na introdução vocês apresentaram um tema. Já no próximo parágrafo você já vai trazer argumentos para defender esse tema e vai trazer também as problemáticas, né? O que são argumentos? Os argumentos são as alegações usadas para embasar e defender a opinião exposta, a fim de convencer o leitor a concordar com ela. Os argumentos podem ser fatos, estudos, depoimentos de um estudioso, possíveis soluções ou apenas outras opiniões que contribuam com a linha de pensamento utilizada. Ou seja, os seus argumentos você pode trazer fatos do dia a dia, porém você pode embasá-los. O que é embasá-los? É dar veracidade, é trazer o estudioso tal, falou desse assunto de tal maneira. Você pode citar algum estudioso que tenha tratado desse assunto que você está discutindo, que você está trazendo a sua opinião. Para que isso, professor? Como é que eu vou trazer a opinião de outra pessoa, de um estudioso, se o texto é meu? O texto é seu, mas lembra da questão da argumentação? O texto é seu, mas você pode argumentar com esse posicionamento de um estudioso para que o leitor, após ler o seu texto, ele fala assim, olha, realmente o que ele está falando tem razão. Que esse é o objetivo, é que a pessoa que leia o seu texto, ela acredite no seu ponto de vista e que ela, pelo menos, se ela discordar, porque todo leitor ele pode discordar do ponto de vista do autor. Porém, que ele discorde, mas que ele veja que teve ali argumentos, mas que você faça uma tentativa de convencê-lo a acreditar naquilo que você está trazendo como informação, que é a sua opinião, que é importante. E por fim, nós temos a conclusão, que é o momento onde resume-se as ideias expostas no decorrer do texto, podendo ser apresentadas soluções para o problema levantado. Percebam, na introdução vocês apresentaram a problemática, apresentaram o tema. No desenvolvimento, vocês trouxeram ali as informações sobre o tema, vocês trouxeram argumentos para que o leitor acredite naquilo que você está trazendo, e na conclusão é o momento de fechamento dessas ideias. Você iniciou a ideia, discorreu sobre a ideia e no final você vai fechar, você vai resumir a sua ideia. E nesse resumo você pode trazer o quê? Soluções para o problema. Você apresentou o problema, argumentou sobre o problema e no final você pode sugerir uma opinião sua sobre como resolver esse problema. Por exemplo, nós citamos aqui a questão da lâmpada queimada, você pode sugerir como seria a resolução desse problema. Tranquilo, muito simples, é um texto muito fácil de lidar porque você vai trazer informações do nosso dia a dia, do seu dia a dia, coisas que você tem conhecimento. Agora sim, como dicas, eu trago aqui algumas dicas para vocês, que são, a primeira delas é: deixe sua opinião bem clara. Deixe lá o seu ponto de vista muito claro para que o leitor ele consiga perceber a sua opinião de forma clara e objetiva, que é uma das características. A próxima dica é: faça uma pesquisa sobre o tema que você irá escrever. Ou seja, você vai escrever sobre o Covid, você vai escrever sobre algum tipo de problema social, faça uma pesquisa. Faça buscas sobre o conteúdo para que você se embase e tenha argumentos para que você seja capaz de argumentar a ponto de defender o seu ponto de vista sobre aquele determinado assunto. E uma outra dica é: faça um rascunho e releia seu texto. Essa dica é imprescindível para qualquer tipo de prática sua escrita ou de leitura. Toda prática de escrita e de leitura é importante vocês fazerem a leitura, a releitura, a escrita e a reescrita. Vocês leem, releem, escrevem, reescrevem, até chegar ao ponto final. Se possível, você pode escrever hoje o seu texto, deixe ele lá. Amanhã, pegue ele novamente, porque você vai estar com as ideias diferentes, e você pode modificar esse texto de alguma forma. Então, hoje vocês escreveram esse texto, pronto, escrevam, leiam, releiam, se possível reescreva novamente, guarde ele lá. Se amanhã você tiver um tempo, pegue esse texto novamente,
leia novamente. Se você tiver com bastante tempo para a escrita desse texto, deixe uma semana, na semana seguinte pegue novamente. Você vai ver como a sua ideia vai modificar a partir de dia a dia e cada semana. Cada semana que passa, a sua ideia muda. Quando você pega aquele texto, você já está com um olhar diferenciado, você pode alterar, modificar alguma coisa. Isso torna o texto mais rico e mais coeso. Existe uma coesão, uma coerência nesse texto, das ideias e dos argumentos apresentados. Vamos fazer a leitura desse artigo de opinião para que vocês consigam perceber dentro do texto essas características que nós citamos. A linguagem clara, a linguagem objetiva, os argumentos. Tranquilo? Então vamos lá. O título do texto é A Rotina Digital. Acompanhe comigo. É impossível fugir de um mundo tão conectado neste século. Com a frequência que dividimos nossa atenção entre o celular, a televisão e o computador. Interagimos através de chamada de vídeo com quem está a dezenas de quilômetros de distância. Fugimos das filas dos supermercados, das lotéricas, ao fazermos compras no conforto da nossa casa. E boa parte dessas ações são feitas diante de um simples dispositivo telefônico. Percebam que isso aí foi a nossa introdução. Logo na introdução nós tivemos a apresentação do conteúdo, que ele está falando sobre o quê? Sobre as novas tecnologias que são utilizadas, que a gente, no conforto de nossa casa, a gente consegue fazer compras. A gente não precisa sair de casa para fazer uma compra. A gente faz a compra pelo celular e essa compra vai chegar para a gente de forma fácil. Então percebam que ele está trazendo para a gente a problemática da conectividade, o tanto que nós estamos conectados, o quanto as coisas estão facilitadas. Ele vai trazer problemas sobre isso. Próximo parágrafo, nós temos aí o nosso desenvolvimento. Aí ele segue, falando. Ao viver nesse mundo interligado, seja em computadores, seja em celulares, outros dispositivos digitais, esquecemos que nem todos possuem a mesma oportunidade para acessar os meios tecnológicos. Hoje, cerca de 70,5 milhões de brasileiros não possuem acesso à internet. Esse dado coloca o Brasil na 10ª posição entre os países com mais pessoas sem conexão no mundo digital. Vocês perceberam aí que ele trouxe um dado para argumentar a opinião dele? Ele está dizendo que hoje cerca de 70,5 milhões de pessoas não possuem acesso à internet. Você aí do outro lado que possui acesso à internet, isso te choca de pensar que tem pessoas que não têm acesso à internet? Porque às vezes, como a gente está tão envolvidos ali no dia a dia utilizando a internet, a gente não para refletir que tem outras pessoas que não têm essa facilidade que talvez nós tenhamos. Então ele está trazendo uma problemática muito importante a ser discutida e trazendo uma informação importante para a gente. Muitas vezes você não sabia que 70,5 milhões de brasileiros estão sem acesso à internet. Continuando, ele segue no desenvolvimento e ele fala, a internet é uma mídia aberta e descentralizada que permite oferecer oportunidades a pessoas desenvolverem as mais múltiplas habilidades para a progressão do conhecimento. O incentivo às políticas públicas que visem ampliar o acesso deve ser prioridade dos governantes. Esse incentivo pode partir das escolas com a ampliação das mídias tecnológicas nos espaços educativos. Perceba a importância que é você aí do outro lado assistindo essa videoaula. Perceba o quanto é importante esses meios de comunicação. Nós estamos conseguindo nos comunicar de forma remota. Você está no conforto do celular, adquirindo conhecimento. Então perceba quanto as mídias são importantes e o quanto ela traz para a gente conhecimento. Ela utilizada de forma correta, ela nos traz muitos conhecimentos. E por fim, ele vai concluir o texto dele, o artigo de opinião dele, com o último parágrafo, que é aquele chamado de conclusão. Aí ele finaliza assim: portanto, é fundamental introduzir crianças e jovens no mundo digital, tanto em relação à internet quanto a programas que incentivem o estudo. Com esses conhecimentos, os estudantes desenvolverão habilidades para a criação de projetos e para aprimoramento da aprendizagem. É por meio dessas e outras iniciativas que será diminuída a disparidade, ou seja, a diferença entre o número de pessoas com acesso à internet e as possibilidades que as tecnologias podem oferecer à sociedade brasileira aumentarão. Ou seja, ele trouxe para a gente a problemática, ele apresentou para a gente o quanto a internet e os meios de comunicação, eles facilitam a nossa vida, porém,
existem pessoas que estão à margem, pessoas que não têm esse tipo de acesso, e ele sugere que existam políticas públicas, ou seja, que os governantes eles tragam para a gente soluções para que essa disparidade, essa diferença se diminua, porque acabar, infelizmente, ela não vai acabar. Porém, a gente pode tentar minimizar, está trazendo uma tentativa de minimizar esse problema. Tranquilo até aqui, vocês conseguiram pegar mais ou menos do que a gente está tratando, que é o artigo de opinião. Muito simples esse gênero textual, acredito que vocês tenham conseguido absorver o máximo desse conteúdo. E caso tenha alguma dúvida, retornem o vídeo, assista novamente quantas vezes vocês quiserem. É para isso que essa mídia existe, para que vocês consigam voltar quantas vezes for necessário, para que vocês consigam atingir o objetivo, que é o do conhecimento. Então, dando seguimento, o que eu quero de vocês agora? Algo bem simples. Eu quero que vocês façam uma produção textual. Como assim uma produção textual? Vocês vão criar um artigo de opinião próprio. Lembrando que deve seguir lá as características, deve conter essas características dentro do seu texto. Lembrando que a estrutura deve existir título, introdução, desenvolvimento, conclusão, trazendo argumentos, trazendo todas essas coisas que nós discutimos até aqui. Então, elabore um artigo de opinião utilizando a estrutura e as características estudadas até aqui. E no nosso encontro presencial, nós iremos aprofundar o tema e tirar qualquer dúvida que você venha a ter. Tá bom? Bons estudos e até a próxima aula.